livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos hoje do versículo 5 até o versículo 8. Livro de Colossenses, capítulo 1, de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Mais uma vez, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também vos relatou do vosso amor ao Espírito. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome. Te somos gratos pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é eficaz, pela tua palavra que chegou a nós na nossa língua materna. Te somos gratos pela liberdade de culto que nós temos em nosso país. Te somos gratos pela oportunidade de nos reunirmos enquanto a tua igreja, congregação, Assembleia dos Santos, dos Justos, o teu corpo, do qual o Senhor é cabeça. Te somos gratos pelo teu Espírito Santo, que confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O teu Espírito que entende e perscuta de maneira profunda todas as coisas do Pai. O teu Espírito que nos ensina a respeito de Cristo Jesus. Te somos gratos pela esperança que é viva, a esperança que, como o texto aqui diz, está guardada na eternidade, nada pode roubá-la, Senhor. Ó Deus, é por causa dessa esperança que nos reunimos, é por causa, ó Deus, desta fé na tua volta, é por causa, ó Deus, da convicção que temos na tua palavra que aqui estamos. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de entoarmos cânticos de louvor ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de ler, de ouvir, de alguma forma, ó Deus, apresentar e explanar a tua palavra. Obrigado pela ceia do Senhor, que daqui a alguns instantes iremos todos participar. Fala conosco. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada somos. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos, Senhor, de ti. E talvez nesse tempo estejamos precisando ainda mais do que em outros tempos. Por isso se manifesta, ó Deus, nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Fala através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós iniciamos essa caminhada, eu falei que um dos versículos-chave é o capítulo 2, versículo 8, quando diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com filosofias, vãs sutilezas, tradições, rudimentos humanos e etc. e tal. Ninguém venha te enrolar com palavras vãs, com palavras fúteis, com palavras inúteis. Esse é o centro desta carta. E aí nós vimos nos primeiros encontros que Paulo, ele se apresenta de uma maneira muito forte, muito incisiva, mesmo não sendo ele o primeiro missionário, o apóstolo que abriu aquela igreja. Na verdade, a igreja foi aberta por Epáfras, mas Paulo, ele vai doutrinar, ele vai de alguma forma minuciar o evangelho, ele vai resgatar na cabeça daquela comunidade palavras que haviam sido perdidas, palavras que haviam sido talvez até desprezadas. Paulo vai resgatar, e aí ele coloca o centro. Se o motivo da carta é 2:8, o centro da carta a gente não chegou ainda, que está nesse capítulo 1, e vai falar da primazia de Cristo. Mas nós já vimos no encontro passado que o ministério de Paulo é de Cristo, que a igreja que ele escreve está em Cristo, que a esperança e a própria palavra da verdade, elas são de Cristo. Paulo evoca a primazia, Paulo evoca a suficiência, a graça e o poder que está em Cristo Jesus. E aí nós entramos nesse versículo 5, ou vamos continuar, né? Nesse versículo 5, quando diz que a nossa esperança está guardada, e isso nos dá uma segurança.
Uma vez que a nossa esperança está guardada, ninguém rouba, ninguém tira, e não tem luta, e não tem doença, e não tem morte, e não tem desemprego, nada disso rouba a nossa esperança. Humanamente falando, pode até abalar a nossa fé, porque nós somos humanos, mas roubar não rouba, porque está guardada, está ocultada em Cristo Jesus, o Senhor. Você crê assim? A nossa esperança é uma esperança firme em Cristo Jesus. Só que agora aqui no versículo 5, ele fala da esperança que nós vimos na semana passada, e aí ele abre dizendo o seguinte: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Existe uma palavra da verdade. E por que Paulo enfatiza a palavra da verdade? Porque existem palavras mentirosas. Existe uma palavra que é eterna, enquanto existem palavras que são temporais, que estão dentro da história. Existem palavras de poder, enquanto existem palavras que são filosóficas, que são limitadas. E nós precisamos entender, porque esta igreja de Colossos, um dos motivos pela qual ela se perde, é justamente o buscar resposta em outros lugares, em outras palavras, em outras filosofias, e não se render, e não esperar, e não crer única e exclusivamente na palavra da verdade. Queridos, nós precisamos crer que a palavra da verdade chegou na igreja de Colossos, também chegou na nossa. A palavra da verdade que chegou à igreja de Colossos é uma palavra de graça, era uma palavra de misericórdia, é uma palavra de reconciliação, é uma palavra de perdão, é uma palavra de salvação. A palavra que chegou na igreja de Colossos, a palavra que chega na nossa geração, a nossa igreja e a cada coração, é Cristo Jesus, o Senhor. E antes dele não há nenhum outro, e depois dele nenhum outro haverá. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. A igreja de Colossos abriu mão em algum momento do evangelho da verdade, porque eles desejavam outras respostas. O primeiro ponto dessa mensagem diz exatamente isso: o evangelho é da verdade, o evangelho é de poder em Cristo Jesus. Nós vivemos uma fase, e talvez adiante a história vai descrever sobre isso. Na chamada era da modernidade, nós vivíamos a chamada verdade relativa. Então há muitas verdades, inclusive surgem muitas religiões nesse recorte, religiões a partir mesmo até das Sagradas Escrituras. É um período de muitas falas, de muitas respostas, de muita gente insatisfeito com o evangelho da verdade e que vai rompendo com igrejas e abrindo novas igrejas. O século XVII, o século XVIII prolifera um monte de para-evangelhos, evangelhos paralelos, de homens e mulheres que não aceitaram correção, de homens e mulheres que não aceitaram disciplina, de homens e mulheres que não aceitavam a simplicidade do evangelho. O evangelho que Jesus agradece a Deus, porque foi oculto aos sábios, mas foi dado, foi distribuído aos simples. E nessa era chamada aí de relativismo, nós temos inúmeras verdades. E as pessoas vão se encaixando, inclusive mudando entre as verdades. Porque quando determinada verdade, a partir inclusive de textos bíblicos, de alguma forma dá sentido, ela corre com aquela igreja, ela corre com aquela fé, ela corre com aquela seita, ela corre com aquela denominação. Quando já não faz sentido, ela muda. E ela acha que isso é liberdade. Não, eu tenho liberdade. Lógico que você tem, de estar escolhendo, mas é muita confusão. E as pessoas vão trocando de fé, vão trocando de igreja, vão trocando de verdades, quase como quem troca de roupa. Porque falta firmeza na palavra de Deus. E Paulo vai dizer nesse versículo 5, o evangelho do qual vocês ouviram é a palavra da verdade. Mas saindo dessa era mais flexível, mais adaptável, mais líquida, que tudo se permite, tudo se adapta, tudo se encaixa em nome do amor, em nome da liberdade,
usando a palavra de Deus em vão, nós estamos entrando agora numa era mais difícil, porque a gente está saindo da era do relativismo e estamos entrando numa era que alguns chamam de pós-verdade. Então, se haviam muitas verdades, agora a cabeça de alguns pensadores, de alguns filósofos, de alguns historiadores, é que não existe a verdade. Saímos de muitas para nenhuma. A era da pós-verdade é a era da negação pela negação. É a era do ceticismo, como filosofia, como fé. Olha que coisa estranha. Como que o ceticismo, que é a negação pura, pode ser fé? Mas é. E as pessoas começam a dizer que a verdade é impossível. E aí Paulo vai dizer mais uma vez, versículo 5, o começo do versículo 6, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade, que chegou até vós. E sim, querido, a palavra da verdade chegou a eles, e a palavra da verdade também chegou a nós. A verdade que nós cremos não é um conceito, a verdade que nós cremos não é uma fórmula, a verdade que nós cremos não é uma receita, a verdade que nós cremos é uma pessoa. A verdade que nós cremos tem nome, tem sobrenome. Nós cremos em Jesus, que é a verdade que liberta, que é a verdade verdadeira. Quando o apóstolo Paulo aqui, entendo eu que propositalmente, porque ele poderia utilizar outras palavras, ele diz, pela palavra da verdade. O texto que está por trás aqui de palavra é Logos. E aí nos remetemos a João capítulo 1. Porque no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Querido, nós precisamos crer que existe sim uma verdade diante de um mundo de tantas mentiras. Nós precisamos crer na verdade que é o Logos de Deus, diante de uma fé tão confusa que as igrejas têm propostos. Diante de tantas falas dúbias, de tantas coisas obscuras, existe algo concreto, não flexível. Existe uma rocha na qual nós devemos estar sustentados. A palavra da verdade chegou a cada um de nós, porque Jesus Cristo se faz presente. Não abra mão, querido, da palavra da verdade. Não abra mão do evangelho de graça e de poder. E o texto vai dizer que a palavra chegou até vós. A gente precisa lembrar que Paulo foi um personagem que se permitiu transitar com tudo isso aqui que nós estamos criticando. Porque Paulo buscou a verdade nos textos filosóficos da época dele. Lembremos que Paulo foi instruído dentro das escolas de filosofia. Paulo buscou a verdade, mas não encontrou. Lembremos que Paulo, entre os religiosos, ele mesmo declara que ele era irrepreensível. Paulo buscou a verdade na religião, como muitos buscam a verdade dentro das religiões, dentro das igrejas, dentro dos sistemas. Mas mesmo dentro da religião, Paulo não encontrou a verdade. Lembremos que Paulo buscou estabelecer a sua vida, a felicidade, a verdade, o sentido de razão de vida dele, também através dos valores de poder e de status humanos. Porque Paulo tinha cartas, Paulo tinha recomendações, Paulo tinha autoridade para perseguir aqueles que para ele eram blasfemos. Mas houve um momento que Paulo precisou literalmente cair do cavalo. Paulo precisou cair de cara no chão. Porque quando brilhou o brilho da glória de Cristo Jesus na vida de Paulo, e quando ele ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus se apresentou, a vida de Saulo mudou. Querido, nós precisamos crer. E a pergunta que eu quero fazer nesse primeiro momento, desse primeiro ponto do Evangelho, da verdade e de poder, é: você já teve um encontro de fato com a palavra de Deus? Paulo, em dado momento, ele inclusive bate no peito e vai dizer assim: olha, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homens. O evangelho que eu recebi, eu não recebi de tradições. O evangelho que eu recebi, eu não recebi de filosofias. O evangelho que eu recebi do próprio Cristo, porque ele apareceu e se manifestou a mim. E quem um dia tem um encontro com Cristo, tem sua vida transformada.
A vida de Paulo se transformou de tal maneira que até de nome ele mudou. Ele deixa de ser Saulo, que tem uma evocação de grandeza, e passa a ser Paulo, o menor dos apóstolos. Querido, você já teve um encontro com a verdade de Cristo, com a verdade que liberta, com o Logos de Deus? Porque quem tem um encontro com a verdade, de fato e de direito, jamais vai ser enganado pelas mentiras. Eu já citei esse exemplo, eu vou citar de novo, que não me vem nenhum melhor nesse momento na cabeça. Quantos irmãos aqui já assistiram aquele filme, Prenda-me se for capaz? Os irmãos já assistiram? Aquele filme tem aquele ator feio, meio ridículo, assim, mal. Não tem, meninas, um ator assim, sem graça? Como que é o nome dele mesmo? Leonardo DiCaprio, né? Feio, sem graça, assim, desprovido de beleza, né? O Leonardo DiCaprio, ele faz o papel de um farsante, de um falsificador. E o Tom Hanks, que é o policial, passa o filme inteiro perseguindo ele. E é uma história verdadeira. É uma história verdadeira. A parte mais interessante, é um filme bacana de assistir, a parte mais interessante é quando no final de toda a história, de todas as idas e vindas, de todas as falcatruas, de todas as mentiras, o Leonardo DiCaprio de fato é preso. E ele, por ser um jovem farsante, falsificador, aquele personagem que estava ali perseguindo ele do governo americano, decide tutoriar ele, mentorear ele, tentar resgatá-lo da sua vida de malandragem, de falcatruas e de fraudes. E contrata ele para ensinar os policiais, para ensinar os agentes da Receita Federal como identificar as notas falsas, os cheques que eram feitos de falcatruas. E essa cena para mim é impagável. Em dado momento ele vai ensinar. E aí a pergunta que vem é a seguinte: como fazemos para identificar uma nota falsa? Como fazemos para identificar um cheque que foi adulterado? Como fazemos para identificar a mentira? E ele vai dizer assim: não se preocupem com a mentira. São muitas as possibilidades de mentira. Se vocês se dedicarem a aprender a mentira e surgir uma nova mentira, você vai ser enganado. O importante é você conhecer a nota verdadeira. O importante é você conhecer a palavra da verdade. Porque quando você conhecer a palavra da verdade, o evangelho da verdade, o evangelho de poder de Cristo Jesus, nada nem ninguém te enrola, nem ninguém mais. Onde está escrito isso aí que o irmão está falando? Da onde que vem essa profecia? Não, me mostra na Bíblia. Nós precisamos, queridos, elevar o nosso nível de criticidade, porque Cristo Jesus, que é a verdade que liberta, já se manifestou. Paulo estava preso. Paulo está escrevendo para quatro textos, 4 cartas, 3 igrejas e uma pessoa. E Paulo está questionando, nós veremos isso no capítulo 2, como a palavra da verdade foi tão rapidamente desprezada. É interessante que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós acreditamos em coisas simples do Evangelho. A gente crê na oração e a gente ora. A gente crê que a palavra de Deus é importante, a gente lê. Mas depois, quando a gente vai crescendo e vai criando cultura religiosa, algumas coisas deixam de ser importantes. E a gente não mais lê a Bíblia, a gente não mais ora, a gente não mais jejua, a gente não mais testemunha, a gente não mais testifica. Querido, a palavra que chegou até nós é uma palavra de poder. E ela precisa ser propagada a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Mas o texto continua, vamos lá, versículo 5, agora, e entrando no versículo 6. Que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. O Evangelho de verdade, o Evangelho de poder, ele frutifica, querido. O Evangelho da graça, o Evangelho da verdade, o Evangelho de poder, ele continua salvando,
ele continua resgatando pessoas, ele continua tirando gente do lamaçal do pecado, ele continua libertando gente das drogas, do álcool, da promiscuidade, da corrupção, da vaidade, da soberba, da homossexualidade, de toda sorte de pecado. O evangelho de poder continua dando frutos. Então fale dele. Creia, querido, que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir necessariamente da palavra de Deus. Fale. Paulo está dizendo assim, olha, o evangelho que chegou em vocês é de poder, é o evangelho de poder, de graça, é o evangelho da palavra, da verdade, é o próprio Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Nós precisamos crer que o evangelho continua, assim como o próprio Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje, e o será para todos sempre. Queridos, o evangelho de Jesus é irresistível. O evangelho de Jesus é insuportável, nada consegue detê-lo, nada consegue pará-lo. Tiago vai dizer que nós devemos ser praticantes do evangelho e não apenas ouvintes, porque o evangelho que chegou a nós não é mera sabedoria, o evangelho que chegou a nós não é mera tradição, o evangelho que chegou a nós não é mera religiosidade, o evangelho que chegou a nós é Cristo Jesus. E esse evangelho é irresistível. Ele continua a curar, ele continua a libertar, ele continua a transformar, ele continua a resgatar vidas. E ele continua a salvar a todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Me ajudem? Tu e a tua casa. Por que você está desesperado com o teu esposo que não está no evangelho? Por que você está desesperado com a tua esposa? Por que você já perdeu as esperanças com o teu menino, com a tua menina que está fora da palavra de Deus? Crê no evangelho. Mas em qual evangelho? Na palavra de poder. No evangelho da verdade. Creia, porque Cristo Jesus continua operando. Cristo Jesus continua agindo. Querido, há um evangelho da verdade, porque também há evangelhos de mentira. Há evangelhos água com açúcar. Eu vou repetir de novo, Paulo não se satisfaz com o que ele tinha. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele não estava satisfeito com a tradição judaica, com status romanos, com a filosofia de homens. Ele não estava satisfeito, a sua insatisfação lhe aproxima de uma maneira muito grande. E o próprio apóstolo Paulo em Romanos 12 vai dizer que não devemos nos acomodar, não devemos estar em conformidade com as coisas desse mundo, mas devemos estar em constante transformação. Não se conforme com um casamento que não esteja dentro do padrão da palavra de Deus, porque o evangelho da verdade muda e transforma casamentos. Não se conforme com a religiosidade dentro das igrejas. Não se conforme com ministérios fajutos e picaretas, porque o evangelho da verdade apresenta Cristo ressurreto entre os mortos. Não se conforme, não se satisfaça, peça mais de Deus, porque Ele tem mais a dar a cada um de nós. Os irmãos sabem que dentro dos ministérios que Deus tem me dado, hoje, no encontro de jovens aqui pela manhã, foi falado sobre talentos, o que você faz com o seu talento, foi um negócio bacana. De alguma forma ali cutucando, incentivando e motivando os jovens a fazer, a realizar coisas neste tempo, nesta geração. E nós precisamos entender que o tempo de fazer e de reagir é agora. E nós precisamos, cada um de nós, identificar o seu ministério, o seu dom, o seu talento. E ao invés de enterrá-lo, como a parábola dos talentos fala de um dos personagens, nós precisamos multiplicar. Paulo vai dizer aqui no versículo 6, esse evangelho que chegou até vós, como também está em todo o mundo, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. O evangelho tem produzido fruto na tua vida, querido. O evangelho tem produzido fruto no teu caráter. O evangelho tem produzido fruto no teu namoro.
A gente está falando do evangelho de poder. A gente não está falando de receita, de vir na igreja, de religiosidade, de participar de evento, de ticar. A gente não está falando disso. A gente está falando do evangelho da palavra de poder que traz transformação. O evangelho tem produzido o que na sua vida? Que evangelho é esse que a gente vive nesse país? Que na contagem, nos dados do censo nacional, aumenta a quantidade de cristãos e na mesma proporção aumenta tudo que não presta nesse país. Paulo está dizendo que o evangelho de poder, o evangelho da palavra da verdade, o evangelho de Cristo Jesus está dando frutos. Que tipo de fruto, querido, nós temos dado? 3 tipos de pessoas. Um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Um multiplicou para 10, outro multiplicou e o outro enterrou o talento. Você lembra de alguns milagres do Senhor Jesus? E dentre um dos mais conhecidos é o milagre da multiplicação. Os irmãos lembram do milagre da multiplicação? O texto bíblico diz que haviam cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente pode entender, sem forçar o texto, no mínimo 20, 25 mil pessoas. Para cada um homem adulto, ao menos uma mulher e 2 crianças ou 2 jovens. 5 vezes 4, 20, pelo menos 20 mil, 25 mil pessoas. Será que ninguém ali saiu de casa preparado? Porque quando houve o momento da fome, Jesus estava pregando e falando há muito tempo, andando, e houve um momento que os discípulos chegaram para ele: Senhor, está complicada a coisa, está ficando tarde, manda esse povo embora. Manda esse povo embora. E o texto de João diz que Jesus dá uma cutucada. E Filipe vai dizer assim: não temos como servir todos eles. E Jesus fala assim: dá-lhe vós de comer. E Filipe vai dizer: mas aonde a gente arrumaria dinheiro para alimentar tanta gente? 25 mil pessoas. Um povo que estava acostumado a trabalhar no campo. Um povo que estava acostumado a trabalhar nos rios como pescadores. Os próprios discípulos. Vamos ser sinceros, nem Pedro não tinha um lanchinho para tarde. Tiago, João, Mateus, que era coletor de impostos, antes dava uns perdidos, sempre cobravam a mais, tal. Sabia, né, como esconder alguma coisa. Será que ele não tinha guardado nem um lanchinho para ele? Por que, querido, não apareceu? Você já parou para pensar nisso? E eu queria te fazer nesse momento uma pergunta muito intrigante. Só você e Deus. O que você tem apresentado para Jesus multiplicar? Porque o texto bíblico diz que o evangelho está produzindo frutos. E quem multiplica é o agricultor. João capítulo 15 diz que o Pai é o agricultor. Quem multiplica é o próprio Deus. O que você está apresentando? Porque segundo um tipo de evangelho carnal, mentiroso, que a gente tem em ênfase na televisão e nos rádios, você tem que multiplicar dinheiro. É um evangelho tão pobre, mas é um evangelho tão pobre, é um evangelho tão carnal, é um evangelho tão sem vergonha, tão humano, tão mentiroso, que a única coisa que esse evangelho tem é dinheiro. De vez em quando tem cura, tal, mas a grande ênfase é o dinheiro. Quando o Senhor diz assim: a minha graça te basta, é a minha presença. Mas naquele momento apareceu um menino com 5 pães e 2 peixes. E o Senhor multiplicou o que aquele menino apresentou. O Senhor fez prosperar José dentro da casa de Potifar, porque José era justo, íntegro, diferente dos seus irmãos, que mesmo depois de perdoados, lá em Gênesis 50, ainda tinha um coração amargurado. A amargura se multiplicou, a ira se multiplicou, a raiva se multiplicou. Querido, o que você tem apresentado para Jesus multiplicar? Nada pode resistir ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo vai continuar se multiplicando em graça, em bondade, em misericórdia. O Evangelho de Cristo vai continuar se multiplicando em perdão, em resgate de almas perdidas. Nada pode resistir ao Evangelho de Jesus. Nada pode resistir.
do qual chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. O evangelho continuou crescendo, mesmo quando os romanos estavam perseguindo a igreja, mesmo quando Nero estava ateando fogo em Roma e colocando culpa nos crentes, mesmo quando 10.000 cristãos eram pendurados de uma vez só, mesmo quando uma outra quantidade era ateado fogo, mesmo quando outros eram decapitados, outros crucificados, o evangelho crescia. No momento de Idade Média, de fome, de miséria, de muitas guerras, de Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, o evangelho crescia. Em países fechados, no passado e no presente, governos perseguindo, fechando igreja, trazendo todo tipo de dificuldade, o evangelho continua crescendo. Na nossa geração, num ano e meio, quase 2 anos de pandemia, com um período de igreja fechada, sem espaço físico para estar cultuando, sem comunhão entre os irmãos, sem abraço, sem toque, o evangelho continua crescendo, porque nada pode deter o agir de Deus. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão abandonando, vocês estão se desviando, vocês perderam o foco na esperança da eternidade, vocês estão dando ouvido a filosofias humanas, a histórias, a isso, aquilo, mas o evangelho da verdade continua crescendo o mundo afora. Nada pode resistir ao evangelho de Cristo Jesus. Não duvide do poder de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no poder da palavra de Deus. Creia que o evangelho do Senhor continua a salvar, a libertar, a reconciliar e a transformar vidas, famílias, bairros, cidades, estados. E nós cremos na transformação do mundo pelo evangelho. Para terminar, o versículo continua. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia, o que está escrito aí na tua Bíblia? Desde o dia, ouviste o quê? Desde o dia que ouvistes e entendestes, ou desde o dia que ouvistes e conhecestes. E aí o texto vai continuar, né? Segundo foste instruídos por Epáfras. Há um evangelho, querido, que precisa ser apropriado. Há um evangelho da verdade que precisa ser tomado posse hoje, em nome de Jesus. Você vai ver repetindo isso muitas vezes nos próximos dias, meses e anos. Nós estamos vivendo um momento de ajuste de contas. Nós estamos vivendo um momento de preparo, de fato, para a volta de Cristo. Nós estamos vivendo um momento de definição do que é realmente a fé genuína em Cristo Jesus. A gente tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa que parece com Cristo. O texto bíblico de Apocalipse vai dizer que tem cara de cordeiro, mas fala como dragão. Tem cara de coisas cristãs, tem até nome de Cristo, mas são doutrinas demoníacas, são doutrinas de demônios. E a palavra doutrina, ela é muitas vezes mal interpretada. E por isso que muita gente se distancia disso que o texto diz, ouvir e compreender, ouvir e entender. Ouvir, querido, e tomar posse. Você precisa de um entendimento profundo da palavra de Deus, para não mais andar agitado de um lado para o outro, para não mais andar como meninos e meninas, de alguma forma sendo enganados por um outro evangelho que não é evangelho. E de novo, mais uma vez, se você quiser, anota aí, desde o dia em que ouvistes. Aqui é dar ouvido profundo, desde o dia em que ouviste, mas também desde o momento em que você entendeu, que você compreendeu, que aquilo passou a fazer parte da sua vida. Adiante no capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai dizer assim, revesti-vos como eleitos de Deus. Lá em Efésios, ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos de fato tomar posse da vida cristã. Falei um pouco sobre isso também no domingo passado, que tipo de evangelho
de fato é que nós cremos. Nós precisamos andar, querido, concernente à nossa fé. Não dá mais para a gente ficar transitando entre o certo e o errado. Não dá mais para a gente ficar brincando de ser pastor, de ser missionário, de ser cristão, de ser diácono, de ser tesoureiro, de ser conselheiro. Não dá mais da gente ficar brincando de ser adorador, de ser intercessor. Está na hora da gente ouvir, entender, compreender e tomar posse daquilo que Deus nos chamou para fazer nesta geração. Não é depois, é agora. Não dá mais para esperar, nunca deu, mas agora menos ainda. A palavra da verdade não é só para ser sentida. E, querido, nada contra a gente ter um culto absurdamente sensitivo, sinestésico, um culto que a gente sinta o calor, que a gente sinta a alegria, que o mover do outro irmão fale comigo, nada contra, pelo contrário. Faz parte da pedagogia humana. A gente aprende, a gente se apropria de conhecimento de diversas maneiras, inclusive através dos sentidos, mas não dá para ser cristão apenas no sentido, no sentimento, na percepção. Nós precisamos tomar posse, nos apropriar dignamente, profundamente da palavra de Deus. Porque há hoje Igreja de Cristo Jesus cultuando no subterrâneo, sem som, sem luz, sem alegria humana, mas há muita profundidade de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus, mas você precisa compreendê-la de maneira profunda. O Evangelho vem dando frutos, mundo afora. Precisa dar frutos na minha vida e na sua também. Querido, há um tipo de Evangelho das redes sociais, dos podcasts, dos canais de YouTube. Há um tipo de evangelho que discute um monte de coisa que não faz diferença nenhuma na vida de um monte de gente. Quando a pandemia chegou, um monte de gente discutindo futilidades. Mas culto online? Mas ceia em casa? Pode, não pode? Um monte de futilidades. E pessoas morrendo sem Cristo Jesus. Você consegue perceber que não há uma apropriação, não há um senso de urgência, não há um viver intenso do Evangelho de Cristo? O que tem ocupado, querido, a minha vida e a sua, o meu coração e o seu? A palavra de Deus diz em Filipenses, outra carta, da prisão de Paulo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o Senhor. Porque subsistindo, ou seja, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por vaidade, por rebeldia, humanamente falando, ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se como homem, sendo reconhecido na figura humana. Jesus se esvazia para aparecer conosco. Está na hora da gente se encher da presença do Espírito, para ser parecido com Ele. Está na hora. Paulo vai dizer para que nós abandonemos tudo aquilo que nos engana, que nos ludibria, que nos anestesia. Larguem o vinho, mas se encham da presença de Deus. Larguem o vinho, mas se encham da presença de Deus. Uma das vidas bíblicas, um dos personagens bíblicos mais interessantes para a gente entender sobre relacionamento profundo com Deus é Jó. Eu gosto muito da história de Jó. E todas as vezes que eu medito no texto de Jó, é um texto que fala profundamente comigo. Porque quem declara que Jó é um homem justo, temente a Deus, íntegro e que se aparta do mal, é o próprio Deus. Não é pai, não é mãe, não é cônjuge, não é pastor, não é ninguém fazendo média. Se Deus disse que Jó era justo, Jó era justo. Se Deus disse que Jó era íntegro, de fato, Jó era íntegro. Jó era um homem que de alguma forma seguia preceitos religiosos. O texto bíblico diz que ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Os filhos estavam curtindo, os filhos estavam na balada. Jó era um homem de riquezas, de posse, de status social. E aí Jó fazia sacrifício, dizendo assim: vá que algum dos meus filhos cometeu alguma insanidade, algum pecado, blasfemou contra Deus.
Os filhos não estavam na presença de Deus, mas Jó estava intercedendo pelos seus filhos. Capítulo 1, capítulo 2, a tragédia vem na vida de Jó. Os historiadores não têm consenso quanto tempo, mas a maioria entende que foi mais de anos que Jó viveu. Não foram dias nem semanas, ou foram meses, ou foram anos que Jó viveu aquele período de angústia. E Jó começa, entre aspas, a bater boca com Deus, dizendo que ele era justo. E os amigos dele declaravam que ele não era justo, que o que ele sofria era merecido. Querido, presta atenção. Que tipo de evangelho você tem ouvido? Que tipo de evangelho você tem se apropriado? O que você entende da vida cristã? Nós vamos voltar nesse tema, mas eu já quero dar uma pincelada. Paulo vai dizer o seguinte, que para conhecer a Cristo, e para sentir, para conhecer, para experimentar o poder da ressurreição, ele precisaria ter identidade com o sofrimento de Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição, mas não tem como chegar na ressurreição se não passar, me ajudem, se não passar pela morte, se não passar pela dor, se não passar pelo sofrimento. E Paulo diz, eu quero conhecer o sofrimento de Cristo, para me apropriar do poder da ressurreição. E muitos cristãos querem passar pela fé cristã, determinando bênção, determinando cura, determinando isso e aquilo, mas não querem ter identidade com a cruz de Cristo. E querido, eu não sei se já te falaram isso, mas quem não passa pela cruz, não chega na ressurreição. E Jó passou aqueles meses ou anos de dor e sofrimento, para lá na frente, no capítulo 42, ele dizer o seguinte, agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas pastor, a igreja de Cristo, ela tem que passar por determinadas coisas? Se tem que passar, eu não sei. Mas querido, os planos de Deus não podem ser frustrados. Nada interfere no agir de Deus. Davi vai dizer no Salmo 139 que a palavra não chegou à boca e Deus sabe toda ela, que todos os seus dias estão escritos no livro de Deus. Existe um evangelho que floreia a vida do cristão, que enche ele de bênção, que coloca literalmente o céu na terra. E existe um evangelho de verdade, de poder, que cura, que liberta, que salva e que tira, inclusive, as mentiras do nosso coração. Querido, eu não sei se dentro do plano de Deus para a tua vida tem aquela cura que você está esperando. Eu não sei se dentro do plano de Deus para a tua vida tem o emprego, a carreira, a viagem, tem aquilo que você está esperando. Mas eu sei que dentro do plano de Deus tem salvação. Eu sei que dentro do plano de Deus tem libertação para aqueles que estavam condenados, para aqueles que não tinham fé nem esperança. Eu sei que dentro do plano de Deus há um evangelho de poder, que talvez não dê carro nem casa na praia, mas que escreve o teu nome no livro da vida. Queridos, a igreja de Colosso se perde, como muitas igrejas têm se perdido na história, porque tiraram o olhar da eternidade e colocaram a sua visão nas futilidades. Abaixe sua cabeça um instante. Quando Jó declara, eu sempre lembro isso, quando Jó faz essa declaração, foi antes da chamada restituição de Jó. Quando Jó declara que os planos de Deus não podiam ser frustrados, ele não tinha recebido nada, ele estava doente, ele estava enfermo, ele estava em desgraça, mas ele entendia que ele estava nas mãos de Deus. Paulo orou 3 vezes pedindo algo a Deus, e Deus disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O evangelho veio para libertar pessoas das trevas para a luz. O evangelho veio para resgatar o perdido.
O Evangelho veio para quebrar correntes do inferno. O Evangelho veio para resgatar a nossa humanidade. Se você vai ter saúde ou não, se você vai ter dinheiro ou não, se a tua profissão vai dar certo ou não, isso é detalhe. Porque todas essas coisas hão de passar, mas a palavra de Deus não passará jamais. O Evangelho que está crescendo e se multiplicando em todos os cantos é o Evangelho que glorifica a Deus em Cristo Jesus, e não a homens, não a placas de igreja, não a pastores, não a denominações. É o Evangelho que reconcilia você com o Criador, e se isso não te serve, nada mais, querido, vai te servir. Paulo chama a atenção dos colossenses para o Evangelho da verdade, da graça e de poder, e não para o Evangelho fajuto, que atende às nossas futilidades. Talvez Epáfras fosse até ingênuo, porque Epáfras não tinha a consciência do que a gente vai ver adiante no versículo 13, quando o texto diz do império das trevas. Talvez Epáfras não tivesse consciência profunda que há um império das trevas, mas o Evangelho da verdade nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor.